A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Tiago Egídio Barreto, que é gerente de sustentabilidade da Fundação Ecomais. O Tiago é graduado em Ciências Biológicas na Unesp, pós-graduado em Adequação Ambiental de Propriedades Rurais pela Exalc-USP e em Botânica pela Unicamp. E o tema da nossa entrevista de hoje é Taxonomia Sustentável Brasileira. Tiago, muito bom ter você aqui, é um prazer enorme, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela audiência e a oportunidade de a gente fazer essa conversa, Divino. Meu amigo, nós vamos falar de um tema que eu não tenho a mínima noção do que se trata, né? Por sinal, fiquei muito curioso. Vamos começar entendendo o que é essa tal de taxonomia sustentável brasileira? Explica pra gente. Muito bem. É importante a gente começar, de fato, né, por uma explicação do que é a taxonomia, afinal, como você mesmo comentou, não é um assunto trivial, que está nas principais manchetes, então, por isso eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente falar desse instrumento tão interessante para falar sobre negócios, sustentabilidade, um posicionamento governamental que vai orientar todo aí um contexto aí da sustentabilidade dos negócios. Mas como o nome propriamente diz, né, taxonomia sustentável brasileira, vamos começar pela palavra taxonomia. Quando a gente fala de taxonomia, a gente está falando de um sistema de classificação. Então, como vamos agrupar, separar, ajustar aí de acordo com algumas regras. Então, um sistema de classificação. Mas classificação do que exatamente? Então, a gente está falando dos negócios, né, da produção, dos setores produtivos, da atividade econômica. Então, a gente está falando de uma taxonomia, um sistema de classificação das atividades econômicas da localização do Brasil, né? Então, essa é uma boa tradução para a gente começar a fazer essa conversa, Divino, que mostra já um pouco pela nomenclatura, que usam algumas palavras difíceis, mas a gente está falando de um sistema de classificação das atividades econômicas para o contexto da sustentabilidade. E qual é o principal objetivo dessa classificação, Tiago? Muito bem. Então, Divino, quando a gente tem essa classificação, o grande propósito que ela possui, primeiramente, então, quando você classifica, você vai organizar a atividade econômica, classificando ela qual é mais ou menos sustentável. Ou muitas vezes você não vai fazer um sistema de 1 ou 0 binário, mas você vai fazer uma classificação gradual do que é mais ou menos sustentável, mostrando um caminho, uma jornada aí para as diferentes atividades econômicas conseguirem muitas vezes olhar para frente e entender qual que é o próximo que pode ser dado. Isso é bastante interessante, bastante importante, porque, na minha leitura, por que eu sou fã um pouco desse instrumento? Porque mostra um planejamento de Estado, uma organização da onde que quer chegar com esse instrumento, né? Da onde quer chegar com a taxonomia. E aí que vem um pouco a habilidade, né? O contexto e o conceito de direcionar recursos, foco, seja público ou privado, para que as indústrias, as atividades econômicas existentes aqui no Brasil atinjam objetivos de conservação da biodiversidade, redução de emissões climáticas, justiça social para algum contexto, maior empregabilidade. Então, como você usa um instrumento de uma classificação para trazer uma transparência para isso, né, o que é mais ou menos sustentável, e, consequentemente, como você consegue direcionar, né, colocar regras claras e objetivas para atrair capital para que esses objetivos sejam alcançados, né, sejam alavancados para o contexto produtivo. A partir de 2026, essa taxonomia já passa a valer oficialmente. 2026 está aí batendo na porta, né? A gente fala, parece que está tão longe, né? Mas não está. Daqui uns dias já é 2026. O que muda na prática para empresas, para bancos e para investidores a partir dessa data aí de 2026, quando essa taxonomia passar a valer? Bom, boa pergunta. Então, a partir da validade, né, desse instrumento da taxonomia sustentável brasileira, primeiramente é importante dizer que alguns setores foram contemplados nessa taxonomia e, acredito eu, por uma questão até de teste, uma questão nova aqui para a gente, que a gente está lidando no Brasil, né? Existem taxonomias já em andamento pelo mundo, mas falando especificamente do Brasil,
é importante a gente entender gradualmente como isso vai acontecer, operacionalizar e como que isso vai apoiar os negócios nessa trajetória da sustentabilidade, tá? Então, creio eu, né, pelo que eu já ouvi e estou estudando um pouco o tema, isso vai ser gradual aos setores, não vai ser tudo de uma vez, né, todos os setores todos de uma vez que vão estar aí nessa primeira fase da taxonomia. Mas eu acredito que, como teremos COP aí em novembro, eu acredito que o lançamento vai ficar aí até como um cartaz aí do Brasil para a COP, alguma coisa mais nesse sentido, tá, Jimmy? Mais com a validade, como você mencionou, para 2026. Mas o que muda? Não é um instrumento obrigatório, mas é um instrumento, como a gente falou, de classificação. Então, a partir desse instrumento que vai começar a classificar os negócios, nenhuma empresa tem uma obrigatoriedade a mais ou a menos, isso não vai mudar. Nenhum negócio tem uma obrigação a mais ou a menos, não é uma questão punitiva ou reguladora, não é isso. Mas vai acontecer a oportunidade de, a partir de que você tem a sua atividade econômica, você vai ser provavelmente ranqueado dentro desse contexto da taxonomia. E muitas vezes, como a gente comentou, que a ideia é construir um instrumento financeiro para alavancar a sustentabilidade ou objetivos do Estado, né? Então, essa forma de conexão, que muitas vezes capta recurso, seja no exterior, ou você faz uma política pública para direcionar recursos para algum local, você vai poder olhar ali para as atividades classificadas pela taxonomia e encontrar onde que vai estar uma priorização de investimento dado um determinado objetivo, tá? Então, eu creio que vai ser aumentar algumas possibilidades de quem tem aí um contexto mais sustentável, que coloca vamos colocar um caminho, uma jornada em andamento, né? E queira se posicionar, vai ter uma oportunidade talvez de ter um recurso com crédito mais barato ou com uma questão financeira facilitada para impulsionar os negócios orientados à sustentabilidade, tá? Mas, mais uma vez, não vai ter uma obrigatoriedade ou não vai ter uma regulação, uma lei exatamente. É um instrumento normativo que vai ajudar a impulsionar a sustentabilidade. Crédito mais barato é o sonho de todos os setores da economia, viu, Tiago? Todo mundo está sonhando e está querendo isso. Vamos voltar um pouquinho aqui para a questão do agronegócio, energia, né? O Brasil hoje tem falado muito na produção de energia limpa, infraestrutura, que é outra necessidade premente do país. Quais são os setores da economia que devem ser mais impactados por essa nova regulação? E esses três que eu coloquei aí, agro, energia e infraestrutura, eles terão prioridade ou não? Sim, terão prioridade. É importante mencionar, né, como está sendo organizada aí a taxonomia, os setores exatamente que vão ser instrumentalizados por essa política pública, vamos colocar assim, né? Vamos começando aqui de uma ideia mais geral, né? A taxonomia, ela vai ter 11 objetivos estratégicos, tá? Ambientais, climáticos e outros socioeconômicos. E aí é importante a gente mencionar isso, porque você traz na sua pergunta a questão da infraestrutura, né? E também de alguns setores. Então, para a gente começar a trazer isso mais claro aí para o ouvinte, né, para a audiência, a agricultura, as indústrias extrativistas, a indústria de transformação, as indústrias de energia, eletricidade, gás, enfim, e saneamento, construção civil, transportes e outros serviços sociais estarão inclusos aí nessa fase da taxonomia, né, que foi avaliado nesse primeiro momento, tá? E aí, dentro desse contexto, como a gente comentou, haverão aí essa classificação que vai posicionar um ranqueamento, vamos colocar assim, o que é as práticas mais sustentáveis, ou aquelas menos sustentáveis, ou aquelas intermediárias, para que cada um dos setores se posicione e tome adiante aí como uma possível referência, né, para o seu desenvolvimento nessa trajetória. E é importante falar, como você mencionou, que além desses setores que eu mencionei, tem esse objetivo, né, de estar trazendo aí, como comentei, uma construção dentro da estrutura brasileira, que vai desde o adensamento industrial, né, de você vamos colocar assim, indústrias que fazem sentido estar perto de uma das outras. Então, como que você constrói esses instrumentos para orientar, então, o desenvolvimento industrial do país. Também haverão outras questões que vão trazer para impulsionar justamente essas questões de redução
das emissões de gases de efeito estufa, a conservação da biodiversidade. Então, quando a gente fala do agro, da produção de biocombustíveis ou de, enfim, insumos que venham aí de uma trajetória renovável, que o agro tem total conexão com isso, como isso vai poder estar conectado e vai poder gerar incentivos, investimentos, e como vai poder posicionar, no caso, aí, o agro a esse contexto da taxonomia, tá? Como uma questão de sustentabilidade. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e já já nós estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o Tiago Egídio Barreto, que é gerente de sustentabilidade da Fundação Eco Mais. E estamos falando a respeito de taxonomia sustentável. Deixa eu ser um pouco redundante ainda nessa questão anterior. Existe uma expectativa de que a taxonomia ajude o país a trazer bilhões em recursos internacionais para cá, que nós estamos precisando de crédito mais barato, que o produtor não está aguentando mais taxa de juros do jeito que está e a falta de dinheiro. Chega no banco, não tem o dinheiro que ele precisa. Mas nós temos uma outra questão, e que você falou um pouco aí, mas eu acho que não ficou ainda tão claro, de que maneira que a taxonomia vai ajudar a mudar a imagem do agronegócio brasileiro, a fazer com que essa imagem fique muito mais positiva. Boa. Primeiramente, acho que é muito importante a gente reconhecer aí o papel do agro, desde do contexto econômico, ambiental e social também. Aí a gente entende que tem diferentes maturidades dentro do contexto agro, mas é digno de tirar o chapéu a evolução que o agro teve aí nas últimas décadas, aí impulsionando diversas questões de extremas estratégias aí para o Brasil, né? Então, de fato, a gente tem um grande compromisso, né, de, através desses instrumentos, de apoiar o agro num posicionamento correto, tá? De como ele deve ser reconhecido. Bom, dito isso, é importante dizer que o que está metodologicamente por trás aí da construção da taxonomia são metodologias técnicas, científicas, que são balizadas no que a gente chama de avaliação de ciclo de vida, ou seja, um olhar transversal aí da uma cadeia de valor. E isso que é importante muitas vezes para a gente conseguir colocar números, indicadores que vão trazer mais clareza do posicionamento da atividade econômica com a sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de avaliação de ciclo de vida, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma fazenda produtora de grãos, seja soja, uma safrinha de milho ou outra, ou outro cereal, que consegue ainda fazer às vezes mais meia safra aí no contexto do ano, enfim. Então, primeiramente, a gente tem que compreender quais são os insumos que ali estão entrando, qual a quantidade de produtos que está saindo desse manejo, desse uso dos insumos e qual a consequência desse uso desse insumo. Então, pegando a soja, né, por exemplo, a soja pode ter diversos fins, ração animal, biocombustível, enfim, e por aí vai, né? Diversas indústrias utilizam dessa matéria-prima para fazer a sua cadeia. E quando a gente começa a colocar qual que é a carga ambiental que o agro está trazendo para esses outros setores, a gente vai começar a ter mais clareza desse potencial de sustentabilidade que o agro traz aí como oportunidade de negócios, né? E a gente tem que lembrar muitas vezes desse desafio que o Brasil tem pelos compromissos assumidos, seja ambientais ou dos direitos humanos, ou seja dos contextos que integram a pauta socioeconômica ou biosocioeconômica como um todo. A gente percebe o agro muito estratégico nesse contexto. E como a própria demanda interna do Brasil como o agro pode alavancar os próprios compromissos trazidos do Brasil, né, assumidos, principalmente no contexto da descarbonização, entre outros. Mas toda uma demanda de biocombustível que existe, biodiesel, enfim, combustível sustentável da aviação ou marítimo, esse carbono tem que vir em algum lugar. Se a gente está levantando aí uma questão séria, que é a urgência climática, que a gente tem que se programar para reduzir uma hora lá para frente, deixar de usar o combustível fóssil,
esse carbono tem que vir de algum lugar, esse lugar provavelmente é a agricultura, é o que a gente conhece. Então, fazendo uma agricultura de alta produtividade, com respeito às questões socioambientais, o agro vai ter um grande caminho para fazer essa contribuição para esses elementos aí dos compromissos assumidos, posicionamento e descarbonizar toda uma economia, né? Não só local, mas também internacional, que aí é onde você mesmo menciona a construção de toda uma comunicação positiva, traduzindo essa seriedade do setor que a gente tem aqui, né? Você havia citado a COP30 anteriormente. De que forma a taxonomia sustentável brasileira se conecta com as metas do Acordo de Paris e também com os compromissos que o Brasil apresentará na COP30 lá em Belém? Muito bem, acho que é importante, é uma pauta sempre, de extrema relevância e como a gente fala, a gente não está passando por um momento pontual da mudança climática, uma questão que a gente fala que é a urgência climática, então temos que agir, né? E quando a gente traz um contexto da taxonomia que a gente vai classificar os negócios e a gente vai conhecer como é a produção de soja brasileira, de milho, de grãos, de oleaginosas, enfim, da agricultura como no geral, ou a pecuária no geral, a gente vai conseguir, perante esses critérios que existem na taxonomia, posicionar, olha, a produção. Assim, é importante só voltar um passo atrás, tá? Mencionar que a taxonomia ela tem uma divisão, né? Assim, como ela está se propondo a classificar os negócios primeiramente dentro de um contexto regional, um recorte de país, por exemplo. Porque não adianta a gente fazer uma comparação ou adotar uma taxonomia estrangeira e fazer uma réplica aqui para o Brasil. Não, eu tenho que construir uma taxonomia que seja coerente com o que acontece aqui no meu país, o que vai ser relevante para eu construir uma trajetória com estratégia, com impacto, com a sua relevância, para esses objetivos fins de descarbonização, né, do uso de combustíveis fósseis, ou do uso dos insumos fósseis no geral, da conservação da biodiversidade, de trazer os impactos socioambientais esperados. Então, regionalizando é um primeiro fator que é onde a gente começa a agrupar os indicadores aí da taxonomia. O outro questão, aquilo que a gente estava falando, que é a questão setorial, a atividade econômica. Então, cada indústria, cada negócio vai pegar seu KNAI, né? Seu número KNAI, vai conseguir entender aí o cadastro da atividade econômica, ver como que isso está se posicionado na taxonomia, e vai ser um segundo critério de avaliação para entender, olha, eu estou no Brasil, temos essas características, estou dentro desse setor, faço essa atividade econômica, que segundo a taxonomia tem alguns parâmetros que vai ajudar a classificar como eu, indústria, como eu, empresa, como eu, fazenda, produtor rural, produzo aí a minha atividade fim, a minha atividade econômica, tá? Então, perante essa classificação, você vai poder posicionar os agricultores de acordo com os critérios que ali estarão, muitos deles que é relacionado à conservação do solo, à conservação da biodiversidade, geração de emprego, renda, etc., e a questão climática também, tá? Então, dados esses critérios, e se isso vai ter um posicionamento, e aí muitas vezes o que é objetivado com esse sistema, por a gente ter esses objetivos claros como nação, como Estado, do que a gente quer, essa relevância, essa classificação vai nos permitir a construção não somente de fundos, mas como construir agendas econômicas que vão atrair o capital, né, mostrar uma agenda que sim, está muito atrelada à atividade bancária, né, de como a Febraban, por exemplo, vai conseguir se organizar para conseguir atrair esse capital para incentivar essas atividades mais sustentáveis. E uma das coisas mais importantes que aconteceu é essa unificação da linguagem, essa uniformização de dizer, por exemplo, que um banco A, um banco B considera como sustentável, isso vai trazer facilidade um texto de que um projeto para ação, que vai incentivar atividades, já no banco A, o B está dos mesmos critérios. Porque, por exemplo, se eu pego ele vai falar critérios de sustentabilidade do banco B de outro. A taxonomia está uniformizando esse contexto, você vai trazer uma facilidade para os bancos falando uma outra questão da taxonomia, onde ela traz essa regionalidade que é o necessário, ao mesmo tempo ela tem que ficar conexões, sinergias com taxonomias em outros lugares do mundo, tá? Então,
essa onda de capital de dentro do contexto que buscam carteiras mais sustentáveis, enfim, tem muitas pessoas, etc., tentar associar o seu dinheiro com aquilo que teve de fato um socioambiental positivo, né? Então, se você monta as carteiras plantadas, onde você conhece exatamente os critérios, você aí uma uniformização desses critérios, fica fácil você fazer conexões financeiras e trazer esse tal, incentivar essas ações, tá? Assim que eu olhar desse aí, assim que eu a essa questão da agenda econômica com as atividades produtivas e com esses objetivos socioambientais. Uma coisa é captação, outra coisa é disponibilização desse dinheiro, né? O Brasil já captou cerca aí de 20 bilhões e meio de reais em títulos sustentáveis, mas até agora somente 9% desse dinheiro já foi aplicado. No seu ponto de vista, o que explica essa baixa execução e como é que a taxonomia pode ajudar a destravar esses recursos? Porque não adianta nada ter o dinheiro se ele não chega na mão de quem precisa. Bem, então a descarbonização, né, para todo um contexto governamental e ao mesmo tempo empresarial, né? Então o Brasil está num momento importante da agenda da temática de mudanças climáticas. Aí lançou, né, a legislação que está regularizando o mercado carbono nacional, né, brasileiro. Então, a gente está fazendo ir no mercado pulado no Brasil, né? Quais atividades econômicas serão ativadas, como acontecer, quais são os tetos de emissão da atividade. Isso vai ser um instrumento para colaborar. E a gente percebe quais atividades econômicas estão classificadas, taxonomia, estão elencadas, redução, ações, essa agenda vai ser muito mais fácil de estar dentro dos objetivos brasileiros aí para alcançar aí as nossas metas, né, que aí aprovadas, né, uma grande o Brasil, até foi um grande objetivo do Brasil de trazer a COP aqui para cá, a COP30 aqui para aqui no nosso país, foi justamente fazer a inovação das PDCs. Essas tais PDCs são os compromissos nacionalmente dados para que alcance as metas climáticas de reduzir o aumento da temperatura em meio no máximo de 2 graus. Então, o Brasil, agora da COP, meses atrás, lançou suas PDCs. Tudo disso está na conexão de sustentabilidade, de renovação, mas melhoria ainda mais da nossa matriz energética, considerando os combustíveis e, enfim, né, os usos de gasolina, como que a gente vai melhorar ainda aí com os biocombustíveis. E aí, a gente está falando dessa história, a gente está falando de biocombustível, a gente está falando de produção de cana, a gente está falando de biodiesel, está falando principalmente da produção de soja, né, que vai trazer os insumos necessários para a construção disso. E como eu falei anteriormente, hoje a gente tem casos bem inspiradores no Brasil, de empresas que estão adotando nas suas frotas de caminhões, por exemplo, o B100, né, o biodiesel da sua integridade, fazendo até transporte marítimo, ou outras empresas ainda fazendo ensaios aí para questão até da aviação, né? Então, tudo isso conecta o agro, se conecta do Brasil da descolonização, dos compromissos assumir, e essa daqui sinérgica, né? Isso que é o interessante. E, então, tem uma classificação dos negócios para um instrumento que vai deixar mais claro como cada atividade econômica está posicionada, é um grande avanço para essa agenda brasileira. Eu vou para mais um intervalo comercial, já voltamos. No mundo do agronegócio, informação é poder, e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Taxonomia Sustentável Brasileira. Você conhece essa denominação?
Eu estou conversando hoje com Tiago Egídio Barreto, que está nos explicando o que significa isso. A Fundação Ecomais, da qual você é gerente de sustentabilidade, participa de diversas iniciativas, né, que são voltadas à educação ambiental e também à capacitação corporativa. Como é que o conhecimento técnico será disseminado para que o setor privado compreenda e adote essa taxonomia? Não, acho que essa é uma grande pergunta e muito importante ao mesmo tempo. Quando eu comentei alguns instantes atrás, essas diferenças muitas vezes de critérios que os bancos adotam, é, poxa, para ela considerar que essa atividade realmente está atingindo os indicadores de sustentabilidade previsto para destravar um recurso aqui que a gente foi captado, muitas vezes você tem um esforço enorme de comprovação, de diligências, enfim, para que de fato haja essa correspondência e, consequentemente, a liberação do recurso. Na minha leitura, a gente vai esperar entrar em vigor a taxonomia e ver como isso vai facilitar, mas a previsão, né, aquilo que a gente entende, vai ser justamente pela essa uniformização dos critérios, até a forma de você comprovar o que você está fazendo vai ser uma coisa mais tranquila, fácil e de fácil entendimento para os bancos. Qual o tamanho da promessa que eu tenho que fazer para carregar, para conseguir captar determinado recurso, e da outra ponta fica muito mais claro até qual que é o trâmite que eu tenho que fazer para cumprir as regras que já está estabelecida para eu conseguir destravar esse recurso. Então a taxonomia, ao meu ver, vai ser aquele balizador dessa dificuldade muitas vezes que há dentro da comprovação da sua prática sustentável para que o banco consiga aí autorizar que o recurso entre na mão de quem precisa, tá? Tiago, muitos empresários e até gestores públicos ainda veem sustentabilidade como custo e não como investimento. Eu gostaria que no final da nossa prosa agora você deixasse uma mensagem para esses empresários, para esses gestores públicos em especial, de que maneira eles podem mudar essa visão em relação à sustentabilidade e verificar isso como uma grande oportunidade para o país. Bom, acho que só um ponto adicional, a fundação, uma grande competência, um grande conhecimento que a gente tem dentro da instituição é trabalhar com avaliação de ciclo de vida. É justamente a metodologia que embasou a construção da taxonomia brasileira. Então a gente tem um grupo de experts no nosso time, que já produziu centenas aí de estudos relacionados ao tema e muitos desses conectados à atividade agropecuária. Então, a gente carrega aí uma bagagem muito importante dessa ciência, né? E que pode contribuir de fato para que as empresas venham conhecer como construir seus indicadores, seus reportes e como conhecer as pegadas ambientais, né? A pegada de carbono, sua pegada hídrica, enfim, qual que é o impacto da sua atividade produtiva para um contexto socioambiental e aí, consequentemente, como isso pode se conectar à taxonomia. Mas, como você mencionou, muito do que fazemos pode atender uma diferente gama aí de indústrias, de pessoas, enfim. E é importante a gente mostrar que muito começa pela capacitação, pelo treinamento, né? Então, a gente consegue apoiar as empresas ou os interessados no geral na construção dessa massa crítica, né, da capacitação de fato, para que quando ela tem uma informação qualificada na mão, algo que foi mensurado, medido, ela sabe exatamente o que fazer com aquela informação, aplicação, como ela introduz isso dentro do contexto dos negócios, né? Então, eu digo, só reforçando, que a grande competência que a gente tem é dentro desse contexto da ciência, da avaliação de ciclo de vida, e que aí a gente pode apoiar, seja em análises ou em treinamentos, enfim, ou também no planejamento de negócios aí para atender essas diferentes agendas. Vamos lá. Acho que a primeira questão, quando a gente fala de sustentabilidade, é a gente trazer que é só um pilar ambiental, que às vezes é a piada. É importante reforçar que a sustentabilidade tem um pilar econômico, social e o ambiental. Logicamente, a gente entende o planeta, a gente tem um planeta só, a gente não tem dois planetas. E o uso dos recursos naturais, sejam os insumos utilizados na agricultura, desde a manutenção, a
os defensivos agrícolas que são utilizados, ou produção de máquinas que são utilizadas na produção agrícola. Todos esses insumos que tiram isso eram da questão, né? Se você se você vai ter um potássio, pratão, tudo isso está trazendo toda uma transformação desses recursos naturais. Mas isso a gente percebe que não é bom só usar qual recurso você tem, mas qual a sua eficiência desse recurso. E quanto sustentável você quer dizer que você tem uma gestão tão eficiente que no fim você usa dos mais menos. Então isso realmente e você com a maturidade, então você é natural mais do que quem não tem maturidade. Você tem eficiência ao produto e consequentemente pegada ambiente ser menos. E se você já está governando uma agência, um gerente eficiente no negócio, por que não trazer indicadores que mostrem a sua performance, sustentabilidade da sua atividade socioeconômica, ambiental, etc. E que vão, com certeza, apoiar a construção da comunicação muita que você menciona, que faz fazer diferentes atores quando o agro está conectado. É uma agência governamental, a sociedade civil ou agentes do exterior, como pode se referir. Então, muitas vezes entendo que números, mensuração, evidente, a gente debate com então, a maturidade da questão e a maturidade de muitos agricultores permitem. Então, já começa além dessa fronteira dos indicadores internos da fazenda, mas como agregar outros e que se conectem a esse desafio que a gente tem como nação, como posicionamento do setor, entre outros. Isso no contexto da parte ambiental, mas brevemente da parte social. Digo que o quão é difícil hoje, eu conversei com muitos produtores rurais, pensar na sucessão familiar dos negócios, ou mesmo de conseguir mão de obra qualificada para apoiar no desenvolvimento dos negócios. Então, quando a gente entende a grande dificuldade que o Brasil tem desse desnível social, né, dessa grande desigualdade social, o quanto que às vezes promover capacitação, educação, você remunerar quem está te apoiando de uma forma adequada, o quanto isso é importante e estratégico para que você tenha um negócio sustentável, perene a longo prazo, né? Então, são pilares, ao meu ver, que são essenciais para você apoiar um desenvolvimento regional, coletivo, olhando para o seu negócio, mas ao mesmo tempo percebendo como que isso traz impacto para o meio ambiente, para um setor, para a comunicação no geral do Brasil e o exterior. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.